Nessa noite nós temos como momento de culto um tempo aqui no altar em que eu quero compartilhar primeiro com os irmãos. O Senhor tem dado uma direção específica para a continuidade da vida do ministério da igreja e de uma forma muito específica, envolvendo nossos pastores Rodolfo, Taine e seus filhos. Isso mesmo. O Senhor tem dado a eles, desde abril desse ano, um direcionamento de multiplicarem a obra da igreja, do corpo de Cristo nesta cidade, iniciando um novo trabalho, uma nova igreja, uma nova congregação. E nós, como igreja, hoje, queremos compartilhar isso com a igreja e queremos abençoar esses irmãos. Uma das coisas mais importantes de nós entendermos é que o Senhor multiplica a obra. O Senhor tem me dado um entendimento sobre sacerdócio primogênito. Existem lugares, existem circunstâncias em que o Senhor vai começar do zero, o Senhor vai começar um novo trabalho, uma nova igreja, uma nova congregação. Às vezes isso é fora da nação, às vezes isso é longe em outros países, às vezes isso é perto de nós. E nós estamos crendo que o Senhor está conduzindo nossos irmãos Rodolfo e Taine, como eles estão testemunhando. Deus falou com eles e eles estão crendo que o Senhor os conduziu para começarem uma nova igreja nesta cidade. Vão começar na sua casa, vão começar a evangelizar, vão começar a ter novos discípulos, e nós queremos hoje abençoar esses irmãos para essa caminhada. Eu quero chamar aqui Rodolfo e Taine. Não sei se os seus meninos vêm. Como igreja, nós estamos entendendo, crendo, acolhendo o que eles trazem de testemunho. E o testemunho deles, podem sentar. O testemunho deles é que o Senhor tem direcionado eles a terem esse tempo. E nós hoje, numa caminhada desde abril de oração, de jejum, de conversas, nós temos entendido que devemos abençoá-los para que eles, em paz, debaixo de bênção, de luz, de graça, sigam aquilo que eles creem que receberam do Senhor. Então nós queremos, como igreja, abençoá-los. Aqui estão os meninos também, que a gente não vai chamar para não constrangê-los a estar aqui, mas se eles quiserem vir, podem vir aqui à frente. E eu quero chamar aqui os pastores Edésio e Cristina, porque eu quero, podem vir por favor, eu quero primeiro honrar. Eu estava conversando sobre toda essa caminhada com Asaf essa semana, lá sentado ao redor da sua lareira em Porto Alegre, um frio, muito forte o frio lá, e fui compartilhar com ele todas essas coisas, e um testemunho que nós damos é da integridade, da lealdade, do fruto de Deus na vida do Rodolfo e da Taine, de uma forma muito especial, como filhos, como discípulos do Edésio e da Cristina. E eu creio que a maioria de vocês é testemunha, desde o início, deles caminhando, deles crescendo, e nós viemos aqui e juntos derramamos óleo sobre a cabeça deles, os ordenamos ao ministério pastoral, porque nós reconhecemos e continuamos reconhecendo o chamado, o ministério pastoral de Deus na vida deles, e é por isso que nós os abençoamos, para eles irem e serem frutíferos, muito frutíferos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero mais uma vez testemunhar dessa caminhada, dessa paternidade, dessa bênção, e vendo os frutos
da caminhada do Edésio e Cristina com eles, com seus filhos, vendo os frutos da igreja caminhando e honrando a vida deles. E nessa noite nós queremos abençoá-los. Eu convido você a ficar de pé. No altar do Senhor nós estamos ministrando sobre eles. Essa temporada, essa caminhada deles como pastores do projeto Adoradores está se encerrando. Mas a caminhada deles com o Senhor nessa cidade ou qualquer lugar que o Senhor os levar, sendo frutíferos no ministério que Deus deu a eles, com seus filhos, em nome do Senhor Jesus, essa caminhada será absolutamente frutífera e debaixo de graça, debaixo de bênção. Então nós, ao mesmo tempo que estamos publicando, declarando isso e abençoando a eles para que vão, nós estamos abençoando a eles para que eles saiam e sejam prósperos, para que eles vão enviados debaixo de bênção em nome do Senhor Jesus. Essa é a realidade daquilo que temos desde abril, quando eles começaram a compartilhar, eu mesmo que por telefone de longe, compartilhando com eles, caminhando na oração, no jejum, nas conversas. Esse é o propósito do Senhor, do que estamos fazendo nesta noite, para que haja graça e bênção do Senhor sobre eles nessa caminhada. E eu convido a igreja a ministrar sobre eles. Eu convido a igreja a proclamar sobre eles. Convido a igreja a nos unirmos diante do Senhor e declarar: Senhor, nós estamos participando de uma multiplicação. Nós não sabemos todos os detalhes de como vamos coordenar, de como vamos conviver, como vamos viver cada desafio, mas nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus, como uma só igreja nessa cidade, nós queremos abençoá-los, nós queremos investir, nós queremos apoiá-los e nós queremos vê-los prosperando no Senhor e haja uma multiplicação da obra do Senhor através da sua igreja nesta cidade, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, um pouco antes da reunião, eu chamei alguns irmãos, pedi a Edésio e a Cristina que chamassem alguns irmãos. Eu não sei se houve tempo de chamar todos, talvez você tenha sido chamado e não teve tempo de vir. Outros irmãos que poderiam ter vindo e não puderam, a gente não chamou, alguma coisa assim. Mas eu queria que os que estavam comigo na reunião hoje, conosco na reunião, viessem aqui à frente e ficassem aqui à frente, por favor. Aqueles irmãos que estavam na reunião, venham aqui à frente. E nós vamos estender as mãos e nós vamos abençoá-los. Em seguida, eu quero que Edésio... Eu não sei se a Cristina dá conta, mas chorona que só. Mas o Edésio dá uma palavra e também nós vamos ouvir aquilo que o Edésio compartilhou hoje com esses irmãos, numa pequena reunião antes, aquilo que o Rodolfo compartilhou com esses irmãos aqui numa reunião antes, eu quero que eles compartilhem com todos. Mas primeiro, quero que você estenda suas mãos aqui à frente. Eu quero dizer, irmãos, e testemunhar de uma forma muito, muito forte, muito convicta, que uma saída de um pastor, de uma igreja, via de regra, é por problemas, é por coisas que não estão tão claras, e nós estamos declarando no altar do Senhor, junto com a igreja, que estamos abençoando esses irmãos em plena luz, e não haverá atrito, não é por atrito, nós reconhecemos primeiro a lealdade e integridade do Rodolfo e da Taine, em desde o início compartilhar, o Senhor está falando isso conosco, o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor está nos conduzindo dessa forma, e apesar de todas as dificuldades de paz, de igreja, de liberar alguém, de ver as coisas lá no futuro, nós estamos investindo, crendo e abençoando esses irmãos em nome do Senhor Jesus. Aquilo que poderia ser só um atrito, uma dificuldade, nós estamos declarando que é bênção e graça e vai frutificar abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E como igreja nós estamos investindo, nós estamos celebrando, nós estamos orando e pedindo ao Senhor que o Senhor caminhe com eles em todos os tempos, Senhor. Todos os desafios, tudo aquilo que possa ser vale, tudo aquilo que pode ser, Senhor, montanhas, conquistas, nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus a graça e a bênção do Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, multiplicação na cidade, aonde eles estiverem, na casa deles, ou em algum momento que Deus fizerem eles reunirem em algum local, Senhor, que seja para atrair novos convertidos, que seja para atrair aqueles que vão conhecer o Evangelho e ser discipulados, que seja a multiplicação da igreja nessa cidade, com a bênção do Projeto Adoradores, com a bênção dos pastores Edésio e Cristina, com a minha bênção, a Dani, com a bênção do Azaf, com a bênção dos irmãos que caminham
estão conosco aqui, com a bênção da igreja e dos pastores, autoridades de Deus nessa cidade, e em nome do Senhor nós só vamos ver multiplicação. Com as suas mãos estendidas, libere bênçãos. Libere bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, multiplica a graça e a frutificação. Em nome do Senhor Jesus. A sabedoria, nós ministramos, Senhor, graça e alegria. Que o Senhor fortaleça sabedoria, os pés, Senhor. as mãos, os olhos, o coração. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Seja debaixo da tua vontade. É o inferno que está perdendo. É o território do maligno que está sendo tomado e ampliado nessa cidade. Espíritos malignos que gostariam de intervir e criar qualquer confusão estão debaixo dos nossos pés. E nós estamos profetizando que todos nós vamos crescer, todos nós vamos amadurecer, todos nós vamos celebrar, todos nós vamos nos alegrar. E por todos os anos que vivermos nessa terra, nós vamos contar histórias de como Deus nos conduziu e como Deus nos tornou vitoriosos sobre as trevas, sobre o maligno, sobre nossa própria carne, sobre nossas próprias carências, nossas questões, em nome do Senhor Jesus. E para a glória do nome de Jesus Cristo e crescimento da igreja, em nome do Senhor Jesus. Profetize sobre você, Senhor, eu quero crescer. Se o Senhor está levando esses irmãos, se o Senhor está levando a igreja a crescimento, a amadurecimento, eu também quero crescer, eu também quero ser frutífero, eu também quero, Senhor, manifestar a tua glória nesta cidade, na minha vida, na minha família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e abençoamos a vida dos filhos do Rodolfo Etaine, a vida dos familiares. Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer através deles, quando eles saírem para evangelizar, quando eles saírem, Senhor, para cuidar de novos discípulos, quando eles saírem, Senhor, para enfrentar qualquer um dos desafios, qualquer uma das batalhas espirituais, que os teus anjos vão à frente deles, que o teu Espírito os conduza em nome do Senhor Jesus. Nós estamos declarando isso sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus, e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Se você crê e concorda, diga amém. Amém, 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 Senhor. Assente-se um instante, irmão, por favor. Eu vou falar e depois você fala. Okay. Nós vamos ter do Senhor sabedoria, graça, direcionamento para todos os passos que nesses próximos dias, tudo que na logística, na operação de cada questão, nós vamos tendo direcionamento do Senhor para que eles sejam abençoados em tudo e cada irmão e a igreja local seja muito abençoada. Eu quero pedir que Edésio, Cristina, não sei não, estou achando que não vou deixar a Cristina falar não, ela vai chorar. Edésio, fala alguma coisa, Rodolfo também trazer uma palavra diante de Amém. Meus amados, pense que há uns meses atrás, Rodolfo entrou no carro comigo, como se fosse comentar qualquer coisa do dia a dia da igreja. Falou, pastor, tem um negócio para falar com o senhor. Eu falei, o que é, meu filho? Aí ele soltou essa bomba no meu colo. Para mim foi uma bomba porque de imediato, irmão, é um negócio assim, muito difícil. Eu aqui posso dizer com toda sinceridade diante do Senhor, que eu estou vivendo um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu olho para o Rodolfo e me alegro com esse momento da vida dele, porque foi essa expectativa que eu sempre tive, durante todos esses anos, ensinando, desde o dia que nós o alcançamos lá na praça, no carnaval, e é o casamento. Mas, irmão, se eu for citar aqui, são tantos momentos, tantas circunstâncias, o preparo através do curso que nós promovemos aqui para ele se aperfeiçoar na palavra, e todo o ensino para como conduzir, né, o rebanho, no aconselhamento, tudo, irmão, tudo. Fora a nossa amizade pessoal, nosso amor, uma caminhada de aliança, de confiança. Rodolfo sempre foi o meu braço direito na igreja, direito, esquerdo, e muitas vezes, e tudo. O Rodolfo tomava conta de todas as questões da igreja, financeira, organização, tudo isso. E eu estou louco
porque eu perco alguém que poxa, tem valor em várias circunstâncias, e esse também. Então, um misto de emoções, porque eu fiquei sozinho. Porque até o Vitor e a Vitória saíram nesse momento. E eu fiquei questionando, Deus, o que o Senhor quer agora? Me jogando de novo para a linha de frente, né, para voltar a uma ativa que a gente sempre teve. Então, um misto de alegria e de tristeza, porque ter a ausência do Rodolfo é algo que eu vou sentir muito. Nós vamos ser, apesar de, né, estou crendo que vocês não vão para longe, vão para aqui para perto, mas tem esse sentimento, porque eu vi crescer, compartilhamos tantos momentos juntos, de chorar algumas coisas, de nos alegrar com tantas outras, de ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida de Taine. Vocês são testemunhas de quantas coisas Taine superou, seja pelo discipulado, seja pelas palavras de incentivo para crescimento. E hoje eu os vejo prontos, maduros, como aquela flecha na aljava que você tem que lançar. E então, por isso que nessa noite eu estou nesse drama, me alegro, mas me entristeço. Mas eu louvo o Senhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu quero aqui declarar publicamente o meu amor a Rodolfo e a Taine, a minha paternidade, porque não importa o que possa acontecer, sempre serão meus filhos. Onde for, o que acontecer, eu já falei com eles, sempre serão nossos filhos, porque nós os amamos. Então essa é a palavra que eu tinha para vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Eu queria ver se os meninos vêm aqui. A gente precisa orar com os meninos aqui. Cadê o Samuel? Cadê? Venha cá, Bia. Cadê o microfone? Quer falar, pastor? Um pouquinho. Fala mesmo chorando alguma coisa. Rodolfo, toma aqui. Tenta. Pode ir, pode à vontade. Amém. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta comunidade, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Aqui fica a minha gratidão, o meu reconhecimento por cada investimento, por cada orientação, por cada palavra. Eu louvo a Deus pela vida deles, pelo sim deles, por esta comunidade, pelo amor de vocês, por caminharmos juntos, nos alegrarmos juntos, choramos juntos também, tantas vezes, no discipulado, em aconselhamentos, mas em tudo o Senhor foi nos aperfeiçoando, irmãos. O Senhor nos deu uma palavra, o Senhor está nos conduzindo, é um tempo totalmente novo, é muito desafiador para nós também, mas nós estamos nos movendo debaixo desta palavra, crendo na realidade do Senhor, porque debaixo do haja de Deus, quando Ele diz haja, o Senhor cria toda a realidade. Debaixo da palavra do Senhor, Ele vai nos sustentar, tudo aquilo que nós precisamos para iniciar essa jornada, essa caminhada. O Senhor está nos guardando e nos abençoando. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nos une não é a casa Projeto Adoradores. Apesar de nos amarmos, o que nos une não é a casa, e sim a causa, o reino de Deus, o evangelho, o reino em movimento. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Desde abril, irmãos, uma chave virou. Deus tem ministrado aos nossos corações e nós estamos nos movendo por uma palavra de Deus, né? Sem deixar ser governado pelas nossas emoções, porque se deixar a gente fica malucão, né? Então, sem ser pelas nossas emoções, mas por uma palavra de Deus, irmãos. Por isso nós estamos nos movendo. Então prestem atenção. Ninguém, irmãos, ninguém porque Rodolfo, eu gosto tanto de você, eu tenho tanto carinho por você, eu amo a sua vida, e por conta de uma emoção, querer largar tudo, abandonar tudo e me seguir. Não façam isso. Eu reitero, o que nos une é
a causa do Evangelho do Senhor, nós sempre estaremos unidos no amor fraternal. Aonde quer que o Senhor me levar, eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho uma aliança com a igreja, eu tenho uma aliança com os nossos pastores. Queremos honrar a vida deles, queremos ombrear juntamente com eles o Evangelho, queremos somar, queremos sinergizar, queremos ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Eu tenho uma palavra, vocês não. Então, fica aqui no cantinho de vocês, abençoe esse ministério, fluam nos dons, multipliquem os talentos, sejam uma bênção. Segure os braços do pastor Edésio, segure os braços da pastora Cristina, segurem os braços do pastor Sóstenes. Vão e deem muitos frutos que bendigam o nome do Senhor. Sejam férteis, fecundos, em nome de Jesus. Amo vocês, a nossa aliança não muda. Amém? Deus abençoe. Eu quero aproveitar e agradecer, honrar a vida dos nossos pastores. Eu falei para a pastora Cristina que eu sei como eu cheguei aqui. E eles foram um canal de bênção, né, para a minha vida, depois para a minha casa. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, né, que ofertou em amor, carinho, tempo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e dos pastores. E Deus abençoe. Como diz pastor Rodolfo, somos todos peregrinos e a gente se encontra. Né? Aleluia. Não sei, tá doido para falar. Falar o quê? Deixa eu falar. A única coisa que eu fiz foi orar e abençoá-los. E eles sabem do meu coração e o desejo que eu tenho de que eles sejam felizes, férteis, que eles sirvam ao Senhor. E como mãe, é muito difícil você encher a sua aljava de filhos e depois lançar as flechas. Mas é necessário, é saudável, é o propósito de Deus. Os nossos filhos não vão permanecer ao nosso lado. Um dia vocês vão ter que lançar o Samuel, a Bia, a Helena, e vocês vão tirar da aljava e vocês vão sentir a dor que eu estou sentindo. É só isso, igreja. É muito amor, é uma relação de muitos anos, de muito zelo, de muito cuidado mútuo, porque eu também fui muito cuidado por eles. E fica aqui diante da igreja a minha declaração de amor e aliança. Eu sou sua intercessora, intercessora dos seus filhos. E onde quer que vocês estejam, nós estaremos cobrindo vocês em oração, com o coração de mãe. Não importa como seja, o coração eu não posso mudar. Então conte conosco, tá bom? Te amo. Amo esse menino lindo, amo a casa de vocês. Em nome de Jesus. Inclusive Samuel, Bia vão continuar congregando aqui. E Helena também. Samuel ouviu do pai o que tudo estava acontecendo. Ele perguntou: não, vem cá, pai, eu tenho que sair do projeto? Não, filho, não, você vai poder ficar lá. Ah, então tudo bem. A turma dele está aqui e nós vamos viver assim, irmãos, nessa aliança. Agora eu quero ir em cima aqui da palavra do Rodolfo, com relação à congregação. Foi uma palavra ética, justa, mas ao mesmo tempo também como pai, também como alguém que ama. Eu sei que se Deus levantar alguns para ir com Ele, vão debaixo de uma palavra de bênção nossa. Realmente, como ele falou, não por emoção, não por amizade, mas por propósito. Se você orar a Deus e Deus estabelecer que você sim vai somar, você tem aí um chamado para ajudar a empreender esse novo começo com eles, me procura. Só não faz isso sem vir falar comigo. Se fizer, eu boto para voltar. Já tenho combinado. Se aparecer lá, sem ter falado comigo, sem ter debate de oração, aí nem ele recebe lá. Então,
vocês vão vir e falar: pastor, eu orei, toma direção por isso e isso, e eu vou dizer para você: amém, irmão, Deus te abençoe. Eu vou orar por você e vou te abençoar, para você somar com eles, para que esse início tenha um reforço também. É muito difícil iniciar uma caminhada. Eu me lembro como comecei lá na minha casa no Village, uns 2 ou 3 famílias decidiram estar comigo, e como foi bom, como me ajudou, e isso gerou a vida dessa igreja. Então fica essa palavra também aqui, amém? Amém. Deus abençoe. Quer Pastor falar mais Décio, o quê? eu quero diante da igreja, como um sinal de aliança no reino de Deus, em Jesus Cristo, eu quero te entregar a palavra que é lâmpada para os nossos pés, a espada afiada, como memória, em aliança, aquilo que nós vamos fazer juntos com o Senhor nesta terra, no Evangelho, junto com Jesus. Nós temos uma aliança em Deus, na palavra dele, em nome de Jesus. E essa é poderosona, viu, cara? Aleluia! Meu Deus! Deixa eu falar uma coisa aqui, senti no coração. Nós não tivemos tempo no sentido de preparar uma despedida, em termos de festejar, porque nós não estamos fazendo nada aqui para tristeza, nós estamos fazendo aqui para alegria. Amém. Porque é crescimento, então tem que gerar alegria. Então agora, depois, nós vamos com calma preparar um tempo que ainda é para a gente abençoar, honrar e festejar isso que Deus está promovendo na vida do Rodolfo, Eita, aí glória. em sua casa. Amém? Aleluia! Esse tempo foi um tempo de orar. Oramos muito, jejuamos muito, para ter convicção, né, do que Deus estava realmente falando com eles, conosco. E agora, depois de termos entendido, isso está debaixo de paz e debaixo desse ambiente de bênção. Agora nós vamos depois honrar e celebrar, né, a Deus pela vida deles e pelo envio para a glória do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Meu pastor, com você. Feche os teus olhos. Dá para botar isso aqui. Seus olhos fechados por um tempo, irmão. Se você não sabe cantar essa música, você vai declará-la como oração, com seus olhos fechados. E aos poucos você vai poder ir cantando comigo. Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor, e menos de mim.
Uma ilustração muito forte. Um homem chamou a cidade inteira, colocou um cabo de aço entre duas montanhas e disse: eu vou atravessar essas duas montanhas no cabo de aço, equilibrando. E todos já conheciam ele, excelente equilibrista, e aplaudiram ele. Ele atravessou o cabo de aço, chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu. Ele disse: eu vou voltar. Ele voltou, todo mundo aplaudiu. E ele fez uma pergunta: vocês acreditam, vocês confiam que eu posso voltar no cabo de aço? Sim. Vocês acreditam que eu posso voltar no cabo de aço levando um carrinho de mão, equilibrando um carrinho de mão? O sim não foi tão inflamado, mas ele saiu e atravessou de novo aquele abismo, equilibrando no cabo de aço, carregando um carrinho de mão. Chegou do outro lado, aquele silêncio angustiante foi quebrado por muito aplauso. A cidade ovacionando e celebrando, que coisa, o sujeito é muito fera. E ele disse assim: vocês acreditam que eu posso voltar? Yes! E ele voltou, equilibrando com o carrinho. E ele diz assim: vocês acreditam que eu vou de novo? Acredito. A cidade: yes! Vocês confiam que sim? Yes! Quem vai comigo no carrinho? Espera aí, moço. Acreditar é uma coisa, confiar é outra. A vida cristã pode ser a gente frequentando uma religião que gostou, ou uma igreja, a liturgia, o culto, as programações que a gente assim, uau, o coração aquece. Mas a vida cristã é mais do que acreditar. A vida cristã é confiar. Senhor, eu não tenho coragem de abrir mão das minhas seguranças, do que eu penso, do que eu acho, minha própria vida, e me arriscar tanto no Senhor, mas eu gostaria de levar minha vida a um outro nível de relacionamento com o Senhor, em que eu não apenas acredito, ainda mais falando do Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eu quero me assentar no carrinho e eu quero confiar que o Senhor é poderoso para me conduzir, para me levar, para me inspirar, para me disciplinar, para me amadurecer, para me ensinar, para me fazer prosperar. Eu quero confiar minha vida nas tuas mãos. Fecha os teus olhos. Cante mais uma vez comigo. Declare mais uma vez comigo. Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti, Senhor.
não sei o amanhã, eu não sei como vai ser, mas eu não quero apenas que o Senhor me dê certeza que vai dar tudo certo, eu quero confiar. Eu quero atravessar essa semana no teu carrinho. Eu quero atravessar essa semana, o restante desse ano, experimentando mais e mais de Ti e menos de mim, Senhor. Eu quero, Senhor. Mesmo assentado, ore mais uma vez com quem está ao seu lado. Senhor, eu intercedo com meu irmão, com minha irmã, para que isso seja algo real nas nossas vidas. Ó Espírito Santo. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor continue ministrando a nós nesta noite tão especial. Tanta coisa acontecendo aqui, mas muito mais que a gente nem tem noção no mundo espiritual, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ministra a cada um de nós mais da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Leia comigo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Eu já ministrei essa palavra aqui a vocês. E o Senhor Jesus nos ensina que eu e você, para termos entendimento realmente de quem Cristo é, precisamos de uma revelação de Deus. Revelação não significa um acontecimento místico, de um anjo, de uma revelação, uma coisa assim, bem evangélica, mística. Não, revelação significa eu convivo, eu me relaciono com Ele, e o Espírito Santo de Deus me descama os olhos, vivifica a palavra, me dá experiências que agora eu conheço. Pedro respondeu ao Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi uma resposta teológica, foi uma resposta que impactou tanto que o Senhor diz assim: isso não poderia ter vindo de você, isso só pode ser uma revelação do meu Pai a você. A vida cristã é mais do que tudo isso que nós vemos. Eu estava, certo dia, meu filho chegou, ele ainda não tinha se casado, e ele tinha ido ministrar em algum lugar, e eu perguntei para ele: e aí, filho, como foi? Ele falou assim: foi bem, pai, tudo legal, deu tudo certo. Na hora que ele falou isso, o Senhor me permitiu assim, ter os olhos descortinados, os ouvidos descortinados. Eu fui impactado. O Senhor falou comigo assim: você tem noção do que você está conversando? Você perguntou a ele: como é que foi? Você está querendo saber como foi? E você se deu por satisfeito porque ele respondeu: foi legal, deu tudo certo, foi tudo bem. O Espírito Santo veio mexendo comigo e falou assim: é assim que você vai saber das minhas coisas? É assim que você vai tomar notícia dos cultos, das coisas que acontecem? Foi muito legal. Foi muito bom. Uau, foi sensacional. Porque se for assim, Sóstenes, está na mão de vocês.
podem fazer. Vocês já têm equipamentos, vocês já têm tecnologia, vocês já têm dinâmica, vocês já têm uau, vocês sabem, vocês aplaudem. A igreja nunca aplaudiu tanto música, tanto louvor. Toda música termina com aplauso, aplauso, aplauso mais alto, aplauso. E vocês vão poder fazer um monte de coisas que arrancam os aplausos. E é só isso, deu tudo certo, funcionou, foi legal. Tinha muita gente, tinha muita gente, é só isso. Ou você vai buscar de mim uma revelação de quem é Jesus, do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é cultuar o Senhor, do que é trazer dízimos e ofertas, do que é sair daqui num domingo à noite e viver a semana de trabalho, de escola, de família, com todos os desafios e ainda assim cheio do Espírito Santo. Como eu ministrei-se para Jesus, ficou tão claro que Pedro só podia ter dado essa resposta por revelação do Pai. Eu e você só podemos ter entendimento do que realmente é a igreja por um relacionamento com o Pai. E eu quero desafiar você nessa noite, vir para o altar do Senhor e falar: Senhor, eu quero uma semana completamente diferente na Tua presença. Eu quero ter discernimento do que é a igreja, eu quero ter discernimento do que é a minha vida cristã, eu quero ter discernimento do que é a vida espiritual, eu quero ter discernimento de qual propósito o Senhor tem para mim nessa semana, por onde eu passar. Eu quero ter sensibilidade ao Teu Espírito Santo. E o Senhor vai ministrando a nós. Jesus virou para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são as portas do inferno, Senhor? Nós somos a igreja, eu sou membro da igreja, eu estou frequentando a igreja, eu estou gostando, eu estou indo, eu sou um visitante, mas eu estou gostando, tem alguma coisa assim que o Senhor está tocando no meu coração. Eu quero ter discernimento do que é a igreja e do que significa as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu enfrento lutas todos os dias, que eu preciso vencê-las. E se a igreja caminha que nem as portas do inferno prevalecem, muito mais as demais questões da minha vida, eu vou vencê-las. Quais são as coisas, Senhor, que eu não estou vencendo? Quais são as coisas que eu estou postergando, ou empurrando, ou me acostumando, ou dando um jeito, ou passando a perna, ou tentando, Senhor, protelar? Senhor, eu quero saber quais são as coisas da minha vida, como membro do corpo de Cristo, que precisam ser vencidas, e eu não estou vencendo, porque se nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, Senhor, eu também quero viver na minha vida essa realidade de poder, de entender o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, o que é viver o evangelho, o que é viver o cristianismo. Eu quero isso, Senhor, muito além de qualquer ideia que eu faça, de deu certo, legal, bonito, funcionou, estava cheio. Não, Senhor, eu quero muito mais do que isso. Eu quero realmente, como eu cantei, mais de Ti e menos de mim, Senhor. Eu estou ministrando a você, estou ministrando a mim. Que o tanto que falta para a gente crescer ainda em conhecer o Senhor e ter entendimento e poder dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é o corpo de Cristo e nem as portas do inferno vão prevalecer contra nós. Tanto que falta para eu e você crescermos nisso ainda, não nos deixa ficar acomodados. Senhor, eu não quero ficar parado onde eu estou, eu não quero ficar até aqui, eu quero ser levado por Ti, em meio a qualquer circunstância, a um desafio e a uma conquista mais elevada do que tudo que eu já vivi até agora, como membro do corpo de Cristo. Senhor, eu quero revelação do Pai, eu quero entendimento, eu quero que o Senhor diga para mim: não foi carne nem sangue que te revelou, Sóstenes, mas meu Pai que está nos céus. E eu quero isso para você, irmão. Eu quero isso para você. Experiências
do Senhor vindo sobre a sua vida e trazendo revelação de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, de quem a igreja é, de quem você é, do que estamos vivendo como igreja, como cristãos, como servos, como discípulos de Jesus nessa terra. Eu quero revelação, eu quero discernimento. E eu repito, enfatizo, nós não estamos falando de uma operação mística de revelações. Nós estamos falando de convivência, dos olhos serem descortinados e nós temos uma experiência viva com o Espírito Santo. Você crê nisso? Você sabe o que você está dizendo? Você deseja isso? Eu creio e eu desejo isso para a minha vida, Senhor. Eu quero olhar para todos os desafios da minha vida nessa semana, para todos os desafios da igreja, para todos os desafios dessa cidade. Eu quero olhar para todos os desafios como servo, como santo, como discípulo, e eu quero ter entendimento do Pai, de tal forma que qualquer coisa, até as portas do inferno, não prevalecerão contra nós. De tal forma que qualquer coisa, até as portas do inferno, não prevalecerão contra nós. De tal forma que qualquer coisa, até as portas do inferno, não prevalecerão contra nós. Ou você vai continuar vivendo uma vidinha que domingo você vem no culto, deu tudo certo, o som estava legal, a luz estava legal, que coisa legal, tinha muita gente que deu tudo certo, e você volta para casa. Ou você vai realmente descobrir, através da sua vida, da sua caminhada como membro do corpo de Cristo, durante a semana, por onde passar, que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. E aí, Rafa, como é que foi? Legal? Deu tudo certo? Tudo ok. É assim que nós estamos vendo igreja agora? É assim, Sóstenes, que você vai medir as coisas do culto? É só isso? Não, Senhor. Essa revelação de quem é Cristo, de quem é a igreja, de como funcionamos como igreja, de como caminhamos como discípulos de Jesus nessa terra, é revelação que vem do Pai, e eu quero ter isso diante do Senhor, eu quero isso na minha vida, eu desejo isso. Leia comigo Efésios capítulo 3. Deu tudo certo? Finanças, Deus abençoou, está tudo indo legal? Está tudo, graças a Deus, tudo bem, tudo, não, tranquilo, foi uma semana tranquila. Não, Senhor, eu quero mais do que isso, mais de Ti, menos de mim. Eu quero mais do Senhor, eu quero experimentar por revelação de Deus o Pai, que nem as portas do inferno vão prevalecer contra nós, a igreja de Jesus nessa cidade. Irmão, você não sabe falar amém? Se for preciso que eu te instigue a falar amém, eu vou te instigar, mas você não vai me ter lá no seu trabalho, onde você precisa dizer amém, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. E aí, como é que foi? Legal? Foi legal, foi, tinha um negócio lá, aconteceu. Não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero continuar do mesmo jeito, eu não quero continuar armando coisas, eu não quero continuar fazendo do jeito que eu acho, que eu penso, eu quero ir para diante do Senhor e ter sensibilidade ao Teu Espírito Santo, para que eu seja levado a um outro nível de entendimento de quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja é o corpo de Cristo, e eu sou membro do corpo de Cristo. Capítulo 3 de Efésios, Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho,
do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar o Evangelho aos gentios, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga pela igreja, diga por nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desanime. Duas últimas coisas que eu quero colocar para você, irmão. A igreja pode continuar sendo uma coisa legal, deu tudo certo, bonito, uau, estava cheio, tinha gente, foi lindo, e não há nada de errado nisso, mas há quando é só isso. E eu quero liberar uma palavra sobre você e sobre nós como igreja, Senhor, que o Senhor nos leve a um outro nível de relacionamento com o Senhor, em que assim como Pedro, só o Pai pode nos revelar quem é a igreja, que nem as portas do inferno prevalecem contra ela. O que dirá os problemas lá de casa, as dificuldades, sejam financeiras, materiais, sejam relacionais, sejam emocionais, sejam psicológicas, não importa, Senhor, sejam enfermidades, eu vou viver um tempo em que o Evangelho de Jesus acontece sem luz, sem som, sem telão, sem pessoas, lá na minha casa, na minha família, e eu vou começar a testemunhar milagres de transformação do Senhor, através de mim, na minha casa, em mim, em nome do Senhor Jesus. Eu quero isso, Senhor. Eu quero essa ousadia, essa intrepidez. Eu não quero desanimar, Senhor. Eu quero realmente, verso 10, pela igreja, o corpo de Cristo, do qual eu sou membro, a multiforme sabedoria de Deus se tornar conhecida. De quem? Até de principados e potestades nos lugares celestiais. Abra ainda comigo sua Bíblia. Efésios capítulo 1, volte um pouquinho, versos 15, 16 e 17. Vamos ler o trecho todo. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Diga, a fé. O que é fé? A Bíblia diz que fé é uma certeza. Diga, fé é uma certeza. Toda certeza é fruto de conhecimento. Algumas vezes a certeza é fruto de uma experiência que não deu certo. Eu tinha certeza que era isso, meu Deus do céu, quando eu vi, não era, eu tive um prejuízo, mas agora, por causa de tudo isso, agora eu tenho certeza. Às vezes as certezas que temos vêm de uma experiência ruim, difícil, prejuízo, custoso. Mas todas as vezes que eu e você nos anteciparmos às experiências e buscarmos conhecimento, tudo muda, irmão. Tudo muda.
Você tem certeza, porque você buscou conhecimento. É isso aqui. Quem é que sabe? É assim? Sim, é assim. Então eu vou para a prova, eu busquei conhecimento e vem uma equação e eu respondo a prova. Pode ter sido difícil, mas eu tinha conhecimento, então eu respondi a prova. Mais um tempo, eu posso até ficar ansioso, eu recebo a prova de volta e quando eu olho aquela nota, quando eu olho aquela questão, ela estava correta. É isso. Por que eu acertei? Porque eu tinha conhecimento. Por que eu respondo dessa forma? Porque eu tenho fé. Fé é fruto de conhecimento. Fé é uma certeza, não é um sentimento assim, ai Deus, aumenta a minha fé, eu preciso ter uma fé igual do pastor, meu Deus do céu, eu preciso, Senhor, de ter fé. Tenho ouvido falar da fé que há entre vocês, eu tenho ouvido falar de que vocês estão conhecendo cada vez mais o Senhor, estão se aprofundando cada vez mais no Senhor, e vocês estão tendo certezas do reino de Deus. Eu tenho certeza de quem eu sou membro do corpo de Cristo, esta igreja é a igreja de Jesus Cristo, e nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Muito mais seus problemas, irmão, suas angústias, seus dilemas em casa. Não, Senhor, isso não é para prevalecer. Se contra a igreja nem as portas do inferno prevalecerão, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sei quem eu sou autoridade do reino de Deus, o Espírito do Senhor habita em mim, eu creio na Tua palavra, eu estou buscando a Tua palavra, eu vou exercer fé, e eu vou apagar os dardos inflamados do maligno, e eu vou vencer o maligno, e eu vou vencê-lo pela espada da palavra, e eu vou ver o Senhor transformando minha vida, transformando minha casa, transformando minha família, e me usando nesta terra. Eu quero ministrar isso ao seu coração, irmão. Eu quero te dizer, levanta, desperta e viva o Evangelho, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Paulo continua dizendo assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga comigo, espírito de sabedoria e de revelação. Quem você acha que é espírito de sabedoria e de revelação? Quem você acha que é espírito de sabedoria e de revelação? É preciso conhecimento para exercício da fé. Eu vou perguntar de outra forma: qual pessoa, qual espírito você acha que é um espírito de sabedoria e de revelação? Mais uma vez, você tem certeza disso? Você tem certeza e fala sim, ou você não falou sim? Você tem certeza disso? O Espírito Santo é o único espírito de sabedoria e de revelação, e ele planta em nós sabedoria e revelação, entendimento. E de novo, eu repito, nós não estamos falando de revelação no sentido místico. A irmãzinha lá que tem revelação, o irmãozinho que tem revelação, um ministério que é feito só porque tem alguém que tem revelação, é o profeta. Não, nós estamos falando de nenhum misticismo evangélico, nós estamos falando de coisas reais. E mesmo falando de ofício de profeta, nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo, que foi dado a todos, e hoje o Espírito Santo habita no céu, amém, irmão? Hoje o Espírito Santo veio, foi enviado pelo Pai, porque Jesus disse: eu preciso subir, porque se eu não for, eu não vos enviar, ele não virá, mas se eu for, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos enviará, e ele habitará. Ele habita onde? Ele habita em mim. Ele habita em você que nasceu de novo. E os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você, irmão. Legal. Legal. É legal? O Espírito Santo habita em você, irmão.
Senhor, dá-me a revelação do que é ser um ser tão miserável, tão pecador, como eu, Sóstenes, sou, mas ainda assim, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício na cruz do Calvário, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou um ser tão cheio de defeitos, tão cheio de limitações, mas quando eu vejo quem eu sou em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio morar. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação mora em mim. Mora em você, irmão, se você nasceu de novo. Senhor, eu não quero só um ânimo na alma. Eu não quero só, foi tudo legal, foi lindo, foi muito bom. Eu estou disposto a desligar tudo, mas eu quero a manifestação do Teu Espírito em mim, de tal forma que venha Espírito de sabedoria, venha Espírito de revelação, e eu tenha entendimento de quem é Jesus, de quem é a igreja, de quem eu sou, e de que nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. É em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero ministrar a você Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, enchimento do Espírito Santo. Por último, a Bíblia nos ensina uma série de disciplinas espirituais. Se você quer desenvolver a musculatura, não acredite naquelas empresas que vendem a você um produto que você fica sentado e o motorzinho faz tudo e você desenvolve musculatura. Não adianta você pagar o personal trainer para fazer por você. Não adianta. Se você e eu quisermos desenvolver musculatura, nós vamos ter que exercitar. Disciplinas espirituais funcionam exatamente dessa forma. Não adianta eu achar que eu vou querer ou que eu vou desenvolver minha vida espiritual se eu não tiver exercício e disciplinas espirituais. E é interessante, irmão, que as estações elas passam para todo mundo. Você tinha 20 anos, você tinha sonhos, você tinha atividades, você tinha um monte de coisas, mas agora você tem 50. Me diga, você que tem 50, passou ou não passou? Passou rápido demais ou não passou as estações que ficaram para trás? Ou você ainda está achando que você é um meninão de 20 anos e está assim? Já era, irmão. Nem o linguajar, você não consegue nem conversar, você não consegue nem bater um... Na nossa época, falava assim... Bateu um plá. Bateu o quê? A gente nem consegue acompanhar a linguagem, irmão, porque nossa estação já passou, irmão. E não é só na linguagem. E o joelho? E a quantidade de maquiagem para tampar aqui algumas coisas? Não tem jeito, irmão. Minha estação e a sua estação podem ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas vai passar. Ah, irmão, como nós gostaríamos de inculcar. Eu gostaria que alguém tivesse inculcado em mim quando eu tinha 20. Presta atenção, cuida disso, cuida daquilo outro, porque a estação passa. E quando chega a data de vencimento, irmão, não avisa, passou, simplesmente passou, foi embora. Isso se aplica a qualquer assunto da nossa vida. A estação vai passar. E você vai entrar em novas estações. E se não se preparou para elas, elas serão difíceis de serem enfrentadas. Então eu preciso de fortalecimento, eu preciso de entendimento, eu preciso de luz, eu preciso de direção do Espírito Santo, e eu só posso ter isso se o Espírito Santo trouxer a mim espírito de sabedoria, de revelação. Como eu faço então? Qualquer que seja a estação, você não precisa parar de curtir sua estação.
Como é que foi? Foi legal? Sim, continua curtindo, foi muito legal. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Tinha muita gente. Continua curtindo sua estação. Mas, irmão, preste atenção. Se prepare, porque a estação vai embora. Se você curtir, mas se preparar para a próxima, está tudo ok. E não há outro jeito de prepararmos para as próximas estações da nossa vida, senão pelo Espírito Santo. E não há outro caminho, senão buscar o Senhor de todo o nosso coração. E eu quero fazer um desafio a você. Eu quero desafiar você a um tempo de jejum e de oração, para buscar o Senhor. Eu quero saber em que estação eu estou. Se eu estou só dizendo ok, tudo legal, ou se a próxima estação, o teu Espírito vai me conduzir com espírito de sabedoria e de revelação. Você está me entendendo, irmão? Se eu pudesse, eu olhava nos seus olhos, irmão, para dizer: irmão, a estação que você está nela, pode ser problema, pode ser maravilha, vai passar. Mais rápido do que você pensa. E eu quero saber de você o que o Espírito Santo está falando com você, o que o Pai está revelando a você, o que você tem de discernimento, o que você tem de direcionamento do Senhor, o que você tem de sabedoria, de amadurecimento do Senhor para as próximas estações da sua vida. O que você tem? Você pode dizer assim: nem as portas do inferno vão prevalecer. Seja o casamento, seja o meu parente, seja a finança, seja a área, seja a cidade, não importa o que, nem as portas do inferno vão prevalecer, porque eu estou discernindo, por espírito de sabedoria, espírito de revelação, quem eu sou, quem é a igreja, como andamos, como caminhamos, e o que vamos fazer para essa próxima estação, em nome do Senhor. Você está me entendendo, irmão? Fecha os teus olhos por um instante. É possível que você tenha ouvido essa palavra e ainda não tenha alcançado tudo o que Deus tem para você alcançar. Senhor, eu não quero ficar lamentando e chorando as coisas que passaram, as coisas que não deram certo, onde eu errei. Eu quero espírito de sabedoria, de revelação. Eu quero me preparar para as próximas estações, porque eu quero me preparar dessa forma, discernindo quem é a igreja, porque não sou eu, Senhor, que tenho o poder, não sou eu que tenho a força, não sou eu que sou inteligente. Eu posso até ser muito próspero, Senhor, eu posso até ser muito valente, muito inteligente, mas vai passar cada estação da minha vida, e eu quero estar pronto para todas as estações, não apenas no meu intelecto, na minha condição financeira, na minha esperteza. Eu quero estar cheio de espírito de sabedoria, de revelação. Então eu quero te buscar com jejum e oração, porque eu quero experimentar na minha vida, na minha casa, na minha igreja, que nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Nem você nem eu podemos continuar do mesmo jeito. A semana passada já passou. Nem você nem eu podemos continuar do mesmo jeito. O mês de agosto está indo embora. Nem você nem eu podemos continuar do mesmo jeito. O ano está indo embora. Nós vamos entrar em setembro de 2022. Seu tempo está indo embora, irmão. Sua energia está indo embora. Suas oportunidades estão indo embora, assim como as minhas. Não dá mais tempo de eu e você apenas frequentarmos uma igreja sem revelação do Senhor, sem espírito de sabedoria e de revelação. Porque a palavra do Senhor diz: nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Senhor, eu quero ver isso na minha vida, eu quero ver isso na minha família, eu quero ver isso na cidade, eu quero ver isso, Senhor, no Projeto Adoradores, eu quero ver isso nas igrejas desta cidade. Senhor, eu quero ver isso, Senhor, através de mim, por onde passar. Eu quero espírito de sabedoria, eu quero espírito de revelação, eu quero crescer em fé, eu quero conhecimento da Tua Palavra, eu quero experiências profundas com o Senhor. Então eu decido, eu vou entrar num período de jejum e de oração.
Se você toma essa decisão, fique de pé. Levante a sua voz e ore a Ele. Dê uma resposta ao Senhor nessa noite. Eu não vou brincar de crente. Eu não vou me acostumar com frequentar a igreja. Eu não vou dar ok e falar, foi tudo legal. Eu quero discernimento de quem é a igreja, de quem eu sou como membro do corpo de Cristo. Eu quero discernimento de quem eu sou como filho de Deus, como servo, como discípulo do Senhor. Por que o Senhor me colocou naquela empresa? Por que o Senhor me colocou naquela família? Por que o Senhor me colocou naquele bairro? Eu quero discernimento, Senhor. Por que eu vou passar por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Eu quero parar de chorar, de reclamar. Eu quero parar de ver com os meus próprios olhos. E eu quero ser cheio de espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero, Senhor. Convido você a fazer um pacto com o Senhor de jejum nesses próximos dias. Faz um pacto com o Senhor. Senhor, eu vou jejuar. Não faça algo que você não dá conta. Não faça algo na força do seu braço. Senhor, eu vou jejuar. Põe diante do Senhor um propósito de jejuar. Senhor, eu não estou trocando alguma coisa, o Senhor vai me abençoar porque eu estou jejuando. Não, eu vou jejuar para eu me sensibilizar ao Teu Espírito Santo, porque eu quero ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Fale com Ele isso. Senhor, eu quero discernimento sobre como vou jejuar, o que eu vou jejuar, como vai ser isso, porque eu não quero jejuar pensando que o Senhor vai se agradar, e já que eu estou jejuando, o Senhor vai me responder. Não, Senhor, eu só estou jejuando porque eu vou dizer à minha alma, à minha carne, fica quieta. Eu só vou dizer ao meu espírito, sensibilize-se. Sensibilize-se ao Espírito de Deus. Meu espírito esteja vulnerável ao Espírito de Deus. Eu quero cortar alguns entretenimentos, Senhor. Eu quero ocupar meu tempo mais com a Tua palavra, em jejum e oração, do que com as coisas dessa terra, Senhor. Fale com Ele. Faça um propósito com o Senhor. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Porque tudo que há em mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Levante a sua voz e fale com Ele em voz alta. Declare o pacto que você faz. Senhor, eu faço um pacto com o Senhor de me dedicar nesses próximos dias a mais jejum, a mais oração, a mais leitura da Tua palavra. Para isso, Senhor, eu vou me esvaziar um pouco mais de tanta coisa, de tanto deleite, tanta coisa legal durante a semana, tanta televisão, tanta internet, tanto programa, tanto filme. Senhor, eu vou me dedicar mais a me aquietar no Teu altar e
e te buscar, o Senhor vai me dar uma palavra, o Senhor vai me dar a revelação, o Senhor vai me dizer o que fazer, como fazer. Eu vou crescer na intimidade com o Senhor, e eu desejo espírito de sabedoria, espírito de revelação. Eu desejo crescer na fé, no conhecimento, e eu quero ver nem as portas do inferno vão prevalecer contra nós. Ore com quem está ao seu lado, ministre alguém que está ao seu lado. Se é sua esposa, ande com ele, ande com ela juntos. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos fazer uma semana distinta, diferente. Não vai ser do mesmo jeito. Eu quero revelação, Senhor. Eu quero intimidade com o Pai. Espírito Santo, nós te pedimos, capacita-nos, visita-nos, tira as escamas dos nossos olhos. Se você pode, levante as suas mãos e ore comigo. Todo espírito maligno, toda seta, todo dardo, todo grilhão, todo cativeiro, toda amarra do inferno sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha caminhada espiritual, tudo aquilo que porventura o inimigo ciranda, me entretendo ou me amarrando, eu quebro em nome de Jesus. Senhor, sobre a vida da igreja, sobre a vida da igreja nesta cidade, nós declaramos, Senhor, venha do teu rio de avivamento, de cura, de libertação, de graça. Venha da tua obra, do teu fogo dentro de mim, Senhor. Venha do teu espírito de sabedoria, de revelação. Venha de crescimento em fé, Senhor. Venha porque eu quero experimentar que nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor nós oramos. Em nome do Senhor nós pedimos, dispensa exércitos do Senhor, anjos do Senhor, aonde for necessário, Senhor, para movimentar o mundo espiritual em favor da tua igreja, de cada um de nós, de cada família, dos negócios, dos relacionamentos, e que tenhamos uma semana de experiências com o Senhor. E nós vamos experimentando dia após dia que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós nos unimos para dizer isso em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, Senhor. Amém, amém, amém.